Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Felipe Santinoni e hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante. Como você pode fazer para sobrar mais dinheiro no fim do mês? Ou sobrar algum dinheiro no fim do mês, né? Muitas vezes a gente pega alguns clientes aqui que estão numa situação delicada financeiramente. Nós percebemos que por conta de alguns ajustes pontuais, eles conseguiriam resolver essa questão de uma vez por todas. Se esse também é o seu caso, fica aqui comigo que eu vou te mostrar algumas dicas práticas que eu passei na minha vida financeira, mesmo depois de resolver mais de 1 milhão de dívidas que eu tinha na pessoa física, e eu vou contar para você o que me ajudou a fazer começar a sobrar dinheiro no final do mês, tá bom? Eu quero convidar vocês a fazerem comigo uma reflexão sobre essas questões. E quando a gente fala de sobrar dinheiro no final do mês, muita coisa vem à nossa mente, né? Às vezes a gente passa o mês inteiro pagando conta, fazendo e acontecendo, mas quando a gente chega lá no finalzinho do mês, tem alguns dias ainda para acontecer, faltam alguns dias para o nosso próximo salário, nossa próxima rentabilidade, nossa remuneração cair, independente se você é pessoa física, pessoa jurídica, ou se você é CLT ou profissional liberal, independente da sua situação, faltam alguns dias para você receber essa grana, mas você já está pensando em quando que isso vai acontecer e o que você vai ter que deixar de pagar por enquanto. Então a ideia desse vídeo é você criar algumas estratégias para que você não passe mais por essa situação, tá bom? Eu separei aqui 4 dicas que eu gostaria de mostrar e compartilhar com vocês para que vocês possam também passar dessa situação para uma situação mais confortável financeiramente. Afinal de contas, ninguém trabalha muito animado para pagar contas, não é mesmo? Então a primeira dica é a seguinte: crie uma pasta de reservas extras. Todo mês no seu orçamento vão acontecer coisas que não dependem de você. Eu particularmente convido todos os meus clientes a fazerem isso. Por quê? A gente chama essas reservas de reserva de emergência da reserva de emergência. Porque são coisas que invariavelmente vão acontecer no seu orçamento. Inicialmente, qual que é a minha sugestão? É você identificar quanto mais ou menos você consegue direcionar para uma reserva estratégica e pontual. Por exemplo, coisas que você acaba fazendo no cartão de crédito, que geralmente você não tem um orçamento para isso, como se você for comprar um jogo de toalha, um jogo de lençol, um jogo de panela, se você tiver uma manutenção, uma parede que infiltrou, enfim, qualquer situação que possa acontecer no seu orçamento, a ideia é você construir uma segurança para que você tenha grana para fazer isso e não precise usar o cartão de crédito necessariamente. O que eu fazia? Basicamente, você define uma data do mês e assim que o seu salário ou sua renda cair, faça uma transferência automática, já deixa programado isso, pode ser para poupança mesmo. No início, não vai fazer diferença onde você guardar. A questão que vai fazer diferença é o saldo que você vai ter ali, estrategicamente colocado para isso. Quando você vai perceber a importância disso? Quando você precisar desse dinheiro e você poder contar com algo e não precisar usar seu cartão de crédito. Então essas reservas extras, elas vão garantir que alguns impactos que você teria no seu orçamento não te atrapalhem financeiramente, não façam você sair da sua estrutura de gastos. Inclusive, essa questão da estrutura de gastos é a segunda dica. Basicamente, se você não souber até onde você pode ir em cada item do seu orçamento, então, por exemplo, quais são as despesas que você tem no seu dia a dia, contas que você tem fixas, parcelas, água, luz, enfim, todos os itens do seu orçamento. Você precisa segmentar esses itens em categorias. Basicamente, eles vão se dividir em moradia, lazer, alimentação, gastos pessoais, saúde, transporte, gastos empresariais. Você vai perceber que que todas as despesas do seu orçamento vão se encaixar em algumas categorias. Definir estrutura de limite financeiro para essas categorias vai ajudar muito você, porque você vai saber até onde você pode ir dentro daquela categoria. Então, por exemplo, se você tem um orçamento que você pode gastar R$ 1.000 de combustível por mês, se você está percebendo que você está chegando ali perto, você começa a fazer um planejamento para que você não passe daquele limite. Quais as estratégias que você poderia fazer para não usar o valor total do seu limite ou ultrapassar aquele limite? Quando você tem um limite definido, fica mais fácil a sua visão estratégica para você conseguir fazer isso. Então, você tem que determinar aonde você quer empregar o seu dinheiro todos os meses. Independente se é uma conta fixa ou se é uma conta variável, você precisa ter essa determinação. A terceira coisa que você pode fazer é cortar gastos supérfluos. Como assim, Felipe, cortar gastos supérfluos? Sabe aquela taxa de cartão de crédito, aquela tarifa de conta bancária, talvez um jurinho do cheque especial que você usou alguns dias e acabou não cobrindo a tempo. Essas contas, gente, sem brincadeira, de todos os orçamentos que a gente controla, geralmente isso fica ali em torno de 3 a 8% do valor da sua receita mensal. Então pensa aí qual é o valor que você ganha. Vou por uma média de 5% desse valor, fica em contas que você não faz nem ideia do que sejam. Por isso que avaliar constantemente o seu orçamento vai ajudar você a ter uma estrutura financeira robusta e saber para onde está indo o seu dinheiro. Pensa isso num ano, pensa isso em 10 anos, pensa isso em 30 anos. Esse valor pequeno, acumulado no longo prazo, vai fazer muita diferença na sua vida. Parece pouca coisa, mas sabe aquela história de que grão em grão a galinha enche o papo?
É assim que acontece com as finanças. Se você não cortar gastos, você vai sempre viver uma vida sem uma prosperidade que você pode ter. Vai abrir mão de algumas coisas, não só para você, mas para sua família também. Então dê atenção a isso. Gastos supérfluos é igual unha, tem que cortar sempre. Toda semana avaliar, ver se você pode mudar alguma coisa, negociar uma tarifa, talvez até ligar nas suas concessionárias de internet, telefone, planos de celulares. Então, assim, sempre avalie isso. Uma vez por ano, pelo menos, você deve avaliar com essas companhias os planos que você tem de telefone, internet e tudo mais, para que você possa economizar nesse sentido. A quarta questão é você ter estratégia e objetivos financeiros para ganhar mais. Você não vai sair do nível que você está para o nível que você quer chegar com o padrão de vida que você tem. Você precisa ter uma estrutura financeira mais robusta, sendo ganhando mais ou investindo em algo para que isso gere dividendos para você. Quando a gente fala de ganhar mais, e a gente direciona aqui nosso trabalho, principalmente para o público médico, a gente fala o seguinte, essa é a primeira frase do meu livro, inclusive, não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que você sabe fazer colocado em prática. O médico que ganha ali 20 a 30 mil reais trabalhando, ele precisaria ter de investimentos em torno de 5 a 6 milhões de reais para ganhar esses 20 a 30 mil reais por mês. Olha o valor do seu conhecimento, é o ativo mais importante que você tem. Quando você se concentra nisso, você consegue ser próspero e aumentar sua receita em 10, 20, 30% às vezes, apenas de um mês para o outro. Só por você se concentrar no que você precisa saber e direcionar. Porque quando você tira o foco do problema, que são as dívidas, as contas, e se concentra na solução, você tem uma estrutura muito mais robusta para seguir. Então, ganhar mais é uma das outras dicas que eu gostaria de deixar para você fazer. Pense em algumas estratégias que possam fazer você ganhar mais, seja trabalhando um dia mais na semana, seja trabalhando em outro emprego, assumindo uma outra responsabilidade, enfim, estruture dentro das suas necessidades o que você pode fazer para ganhar mais. Isso com certeza vai fazer muita, muita diferença no seu orçamento. E a quinta dica, que é um bônus que eu gostaria de dar para vocês, pessoal, se vocês puderem ter um aplicativo de gerenciamento financeiro ou uma lista dessas contas com o seu orçamento direcionado, para onde que vai o dinheiro no seu mês, o que vai acontecer ali, quais são seus objetivos de redução de gastos, isso vai te ajudar a ter foco. Quando você tira as suas ideias da mente e passa para o papel, você consegue ter um planejamento definido do que você precisa fazer. Esse é o plano, é você colocar isso no papel. E aí, seja num aplicativo, seja numa lista do seu celular, algo que fique fácil de você visualizar. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu mês e vai sobrar dinheiro ainda. Se você seguir essas dicas, com certeza você vai fazer dinheiro sobrar no final do mês. E se você está com dívidas, se você está com dúvidas, se você está preocupado com a sua situação financeira, não deixa de procurar ajuda. Um planejador financeiro pode ajudar você a resolver de uma vez por todas as suas questões, a construir um patrimônio financeiro para garantir que você não precisa trabalhar como você está trabalhando na sua terceira idade para manter o seu padrão de vida. Então, não deixa de procurar ajuda, tá bom? A gente está aqui para te ajudar, pode contar com a gente sempre. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.